Super bate-papo. Super bate-papo. Cultura. Super bate-papo. Esporte. Super bate-papo. Política. Super bate-papo. Sociedade. Super bate-papo. E hoje tenho o prazer de estar aqui de novo. Queria agradecer muito o convite e dizer que é uma honra, porque poder falar para uma rádio comunitária, para uma iniciativa tão importante como essa que vocês estão desenvolvendo já há um bom tempo, né? E falar de um tema que é importante e que nós no Brasil, né, brasileiro em geral, a gente ignora muito, né? Nós somos muito ignorantes desse tema. E a América Latina, que é o nosso lugar no mundo, né? A nossa história, o nosso passado, a nossa formação, né? Muitos de nós nem sabemos que somos latino-americanos, né? E se você olhar para vários países aqui da nossa região, países vizinhos, eles têm uma formação muito parecida com a nossa, né? Eram populações, fossem impérios, fossem aldeias, fosse o que fosse, eram populações indígenas, foram invadidas pela Europa lá no período, aquilo que a gente aprende mal e mal, né? A gente aprende meio por cima na escola, nas aulas de história, invadidos pela Europa no início do capitalismo, né? Na época chamava-se mercantilismo e tal, genocídio de índio, depois milhões de pessoas trazidas na condição de escravizadas, nas piores condições humanas possíveis, trazidas para cá, trazidas aí para Colômbia, para Cuba, para o Haiti, para Venezuela, para vários países, né, da região, e escravizadas, né, de maneira desumana durante toda a vida, né, e sociedades muito desiguais, né, nós fomos formados para exportar riqueza, né, fosse a riqueza da cana-de-açúcar, da prata, do ouro, do café, do cacau, do que fosse. Isso é um traço que, muito antes de separar, de distinguir, aproxima a gente dos nossos vizinhos, né, nós somos muito parecidos com eles. Claro, somos muito diferentes em várias coisas. O próprio Brasil é um continente, é muito diferente entre si, as várias regiões, vários estados, mas tem muita identidade entre a gente e a Bolívia, entre a gente e o Equador, entre nós e o Caribe, entre nós e o México. E a identidade está no passado, e o passado determina o presente, né? E talvez, aí é uma coisa que eu tenho defendido aí sempre, quando tenho a oportunidade de falar, se a gente tem um presente em comum, a gente pode construir um futuro em comum também, porque os problemas são parecidos. Né? Então, violência, desigualdade social absurda, violência contra a mulher, dependência externa, dependência dos países mais desenvolvidos do ponto de vista científico, tecnológico, fragilidade da democracia, fragilidade das instituições, ciclos de ditaduras que vão e voltam. Isso acontece em vários países da região. Professor, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, o que levou você a ser um pesquisador que estuda a América Latina. Fala um pouco da sua trajetória intelectual e por que esse interesse, né? A minha trajetória, vocês são da Zona Norte, eu sou originalmente de periferia da Zona Sul, sempre gostei de história, geografia, tirava as melhores notas nessas matérias na época hoje é o chamado ensino fundamental 2, né, o ensino médio, na época do colegial e tal, sempre era o melhor da turma nisso aí, era um dos piores em química, biologia, matemática era meia boca e tal. Mas eu gostava disso, né? Mas eu fiz primeiro uma faculdade de administração pública, a FGV, porque era uma tentativa, primeiro porque era gratuita, né? Na época o governo do estado de São Paulo pagava uma bolsa para quem entrava, depois a partir de 2000, 2002, por aí, isso acabou, né? Mas eu peguei ainda um pedaço, aí aproveitei essa oportunidade e fazer administração era uma chance de garantir um rendimento, de ter uma profissão que
que desse um salário. Eu, na verdade, queria fazer jornalismo, né? Mas meu pai me falou, porra, jornalismo você vai passar fome, jornalismo é um setor que paga muito mal, era a visão dele e tal, tudo bem. Fiz administração pública, mas eu depois, estudando sociologia, ciência política em administração pública, eu me encantei por essa área. E aí eu prestei o vestibular da FUVEST para ir para ciências sociais. E aí eu meio que estava terminando a FGV e começando as ciências sociais. E acabei fazendo as duas graduações, né? E aí eu falei, porra, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero trabalhar com isso, quero um dia poder ler, falar, pensar, escrever e tal, e ainda ser pago por isso, né? Então, era a carreira acadêmica, né? Que eu queria seguir, na verdade. Mas, obviamente que, enquanto isso, precisava trabalhar. Trabalhei em banco, trabalhei em empresa de tecnologia, trabalhei num monte de lugar, mas fui fazendo um pezinho de meio e tal, e um belo dia eu consegui tomar a decisão de sair do mercado de trabalho e fazer mestrado. Prestei um mestrado na Sociologia da USP, depois emendei com doutorado, comecei a dar aula, dei aula em várias faculdades privadas, particulares, né, várias aí conhecidas aí nos anos 2000, por aí, e depois prestei um concurso em 2006 para aquela escola que então estava nascendo, né, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que o Douglas conhece também, a nossa USP Leste, né, lá um grande trabalho de movimentos sociais da Zona Leste. Queria destacar a memória do Padre Ticão, que faleceu agora no primeiro dia do ano, e foi uma figura, um personagem fundamental, né, nessa luta. Claro que não foi ele sozinho, mas ele foi um nome muito importante nessa. E eu passei no concurso. Foi o primeiro concurso público que eu prestei, não tinha muita expectativa, mas passei. Me preparei, corri atrás, mas eu achava que tinha gente há mais tempo estudando e tal, mas eu consegui. E entrei lá no curso de gestão de políticas públicas. Eu consegui juntar as duas coisas para dar aula de sociologia, digamos assim, de teoria política. E depois, em 2010, eu me credenciei no programa de pós-graduação da USP em América Latina. E eu me credenciei porque a minha tese de doutorado foi fazendo uma análise comparativa de Brasil e México, na época lá da abertura comercial, época do Collor, o Collor no Brasil, os neoliberais lá do México e tal. O Wagner, só uma coisinha, porque o modelo mexicano, durante muito tempo, os caras quiseram vender para nós como modelo que tinha dado certo. Esse era o modelo ideal. Mas não deu certo, Benê. E outro modelo. Sabe que não, né? Era um modelo. E é engraçado, porque não era só o modelo de privatizar, de terceirizar a atividade do Estado, de vender empresa pública, não era. Era o modelo também, o programa de transferência de renda. Eles tinham lá o Pronasol, o Programa Nacional de Solidariedade, que o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, todos esses caras aí falavam que era maravilhoso. E depois, quando o PT chegou ao poder, o PT faz o Bolsa Família, que é muito mais abrangente, muito mais amplo, muito mais capilarizado, muito mais eficiente como política pública, né? Então, os caras vendiam essa ideia de que tanto a política econômica como a política social do México era boa. Mas, estudando essas coisas, eu acabei indo para pós-graduação, dando aula lá em América Latina. E aí comecei a estudar outros países. Aí eu já fui em muitos países aí da região, né? Já fui a, sei lá, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Cuba, México. Fui em vários países a trabalho, congresso, palestra, essas coisas, né? E aí é interessante porque você passa a conhecer e você vê que... E aí é uma decepção, né? Uma decepção que eu tenho tendo andado por todos esses países, que é a seguinte: os caras lá conhecem mais o Brasil do que a gente conhece eles. Né, um colombiano ali o cara do hotel, pode ser o cara do táxi, eles estão mais ligados, eles conhecem mais do que a gente sabe de Colômbia, ou de Chile, ou de México, o que quer que seja. Então você vê que talvez tenha uma falha nossa na escola, eu acho, no ensino de história, alguma coisa. A gente é muito ignorante de América Latina, né? A gente conhece o quê? Conhece Maradona, conhece a Copa Libertadores da América, conhece o Chaves do SBT, conhece, sei lá, né? Agora, há pouco tempo atrás, uns 5 anos atrás, vocês lembram, tinha aquela moda de sorvete mexicano, a paleteria. A gente conhece muito por cima, né? Mas a história dos caras, como é que eles fizeram a independência deles, como é que eles aboliram a escravidão lá, como é que, enfim, por que eles foram repúblicas e a gente montou uma monarquia aqui, a gente não sabe nada disso, né? Por que o processo lá foi tão diferente, né? Aliás, para quem tem Netflix, né? Se puder, tem uma série que é boa, chamada Bolívar, né? Não sei se vocês já viram essa série e tal.
É meio novelesca, assim, parece um pouco novela mexicana, mas é a história do Simão Bolívar, que talvez foi o personagem mais importante da história da América Latina, né? Ele é o grande libertador da América, né? A gente ontem teve a final da Copa Libertadores da América, né? Que é uma homenagem a esses homens e mulheres que fizeram a independência dos países vizinhos nossos, né? E o Bolívar talvez foi o mais destacado. Essa série aí tem 60, é meio duro, porque são 60 episódios de 1h30 cada um. Então, assim, tem que estar na pegada mesmo, tem que estar afim, porque o negócio é a perder de vista. Mas é interessante porque mostra um pouco da história que a gente não sabe. Professor, frente à Covid, fascismo, crise econômica que tem assolado a América Latina, nós ainda podemos ser loucos por ela? Mas eu acho que é possível ser louco pela América Latina, sim, porque a saída para o Brasil e a saída para a Argentina, e a saída para o México e para todos esses países é uma saída conjunta, é uma saída dos povos que perderam esse capítulo longo aí de 500 anos de história, né? E são esses povos aqui, né? Os índios que aqui estavam, os africanos que para cá foram trazidos, né? A sociedade que se formou aqui, somos povos que perdemos durante todo esse tempo, digamos assim, essa corrida pelo bem-estar, pela igualdade, pela prosperidade. Nós somos sociedades que excluem muita gente ainda, né? Então, acho que a saída está aqui, né? A saída superação desse atual modelo neoliberal, do que quer que seja, talvez esteja muito mais, por exemplo, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas dos Andes, do que nas grandes universidades do primeiro mundo, né? Eu acho que as soluções que os povos estão dando para suas mazelas, né, os excluídos do mundo, são soluções muito mais interessantes. Então, acho que é possível, sim, ainda ser louco pela América Latina no sentido de amá-la, né, de desejar que ela possa ter um futuro melhor e que possa, como diria o Darcy Ribeiro, né, talvez deixar lições para o mundo, né, um novo tipo de civilização, um novo tipo de sociedade mais tolerante, né, mais inclusiva, do que outros países e outras sociedades que existem pelo mundo, que são muito mais voltados para a guerra, para a desigualdade, para a marginalização e para a exclusão. Desculpa, Belê, mas foi quase uma declaração de amor aí que o professor fez antes de sair. Você já falou bastante aí sobre a questão da história, né? E várias coisas em comum, né? Que nós temos com os outros povos da América Latina, né? Assim, essa situação que nós vivemos hoje no Brasil é uma situação que ela foi... até que ponto ela é uma criação da classe dominante? Porque a gente vê viu recentemente situações parecidas em outros países. De que maneira há uma articulação política da classe dominante no Brasil, na América Latina, para impor goela abaixo da população esse modelo que está hoje, cujo Bolsonaro é a faceta, digamos, mais caricata e, ao mesmo tempo, mais cruel e fascista disso? Eu não sei se tem uma articulação das elites todas, né? Não sei se tem, assim, né? O Bolsonaro liga lá para o cara do México, que agora está com Covid, o López Obrador, que era muito amigo do Trump também, né? Ou, sei lá, o Bolsonaro liga para o cara do Chile. Eu não sei se isso chega nesse nível, mas historicamente o que você tem nos países da região são elites que não têm compromisso com o projeto nacional, não têm compromisso com o povo, porque aqui desde sempre foi feito como colônia de exploração. Então, desde lá de século XVI, você tinha uma massa de pessoas escravizadas, fossem indígenas, fossem negras, ou em alguns lugares ambas populações, uma massa de pessoas absolutamente sem direito algum, vivendo nas condições mais desumanas possíveis, e uma pequena elite fazendo a intermediação, né, dos negócios, né, da riqueza que era drenada daqui para a Espanha e Portugal, depois para a França, para a Inglaterra, etc., né, para a Holanda e assim por diante. Esse período colonial. Essa elite que não tem um projeto de integrar, que não se reconhece no seu povo, né, que olha para alguém do povo e não tem vínculo, né, essa elite que evita andar na periferia, essa elite que não quer andar de metrô, de ônibus e trem, para não ter que encarar a massa,
em todos esses países. É igual. Uma vez a primeira vez que eu fui na Cidade do México, né? Eu fui num shopping center lá, que nem era um shopping center luxuoso, chama Perisur, perto do Estádio Azteca, onde o Brasil fez a final da Copa do Mundo de 70. Eu entrei no shopping, só tinha mulher loira, cara. Só tinha cara de pele clara, olho azul, cara assim, meio de espanhol, meio de francês, sei lá. Eu falei, porra, mas eu tô num país que mais da metade da população é de sangue indígena. Onde estão os indígenas? Aí, pouco tempo depois, eu não conhecia, eu tive a oportunidade de ir a Salvador, na Bahia. Aí eu fui de férias lá, fui passar uns 5, 6 dias em Salvador. Eu cheguei no hotel, era umas 4 da tarde, eu falei, eu queria pedir alguma coisa, o cara falou, agora só às 8 da noite. Eu falei, tô morrendo de fome. Ele falou, vai no Shopping Barra aqui do lado. Aí eu fui no Shopping Barra. É a mesma coisa. Eu, porra, tô na capital negra do Brasil, mas nem a menina que tirava as bandejas lá da praça de alimentação era negra no shopping. Quer dizer, então a gente vive, seja com população indígena ou com população negra, nesses países todos da América Latina, a gente vive um apartheid absurdo. Tem espaços exclusivos só para branco, né? Só para quem tem dinheiro, só para quem estudou. Uma das coisas que incomodou muito o filme Bacurau é uma cena que tem um pessoal que fala assim para os americanos: ah, não, mas nós não somos daqui, nós somos do Sudeste, nós somos descendentes de europeu. Aí o americano fala assim: ah, para mim vocês são tudo mexicano, falsificados. Né? Quer dizer, a decepção do cara. E aí, uma rapidinha, eu tive em Salvador uma vez, eu estava no hotel, ganhava bem naquela época, bons tempos, estava no hotel razoavelmente aí de turista, e assim, umas 5 vezes eu fui confundido. Umas 5 vezes eu fui confundido com um funcionário. Né? Os caras chegavam para mim pedindo café, achando que eu era um sensorista, porque eles não estão acostumados a ver negros se hospedando naquele tipo de hotel. Eles veem o cara sempre um cafezinho, limpando, no assessorista. Essa é a cara do Brasil, né? E isso em Salvador, como disse bem o Iglesias, cidade mais negra do Brasil, né? Eu só queria falar uma coisa, Benê, sobre essa experiência que eu tive lá no Shopping Barra. Eu disse uma coisa que talvez leve a mal entendido. Eu falei, nem a menina que tira a bandeja era negra. O que eu quero dizer com isso? Assim, que não havia cliente negro nenhum, não vi ninguém. Nem funcionário, né? Nem funcionário, ninguém. Entendeu? Porque você está numa sociedade que se pressupõe que as tarefas manuais elas são direcionadas para as pessoas de pele mais escura. Naquele caso, nem isso, eu não sei, talvez de lá para cá mudou, mas assim, naquela época, 2000, por aí, 2000 e pouco, nada. E no shopping na Cidade do México, nada também. E se você, por exemplo, eu tive agora em 2018, num congresso do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais em Buenos Aires. Você está no centro de Buenos Aires, a cara da população é europeia. Mas você começa a sair para a periferia, você encontra a população negra e encontra a população indígena. E não precisa ir para o interior do país. É na periferia, na grande Buenos Aires. Então você vê como que o apartheid existe e ele é espacial também. As pessoas, em várias das nossas metrópoles latino-americanas, os caras ficam meio que restritos em espaços racialmente determinados. E aí você tem uma coincidência de raça, de etnia, melhor dizendo, com classe social. Porque, em geral, a pele é mais escura, tem menos escolaridade, tem inserção menos qualificada no mercado de trabalho, salários mais baixos, renda menor, vai morar em lugares mais periféricos, com piores serviços públicos. Então é um desastre completo, é um drama. E isso aí é Bogotá, isso é Cidade do México, isso é Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Buenos Aires, Santiago do Chile. Uma vez em Santiago do Chile eu peguei uma linha de metrô, o metrô de Santiago é muito bom. Muito bom. Ele tem várias linhas. Eu peguei uma no mapa e falei, vou na norte, vou na sul. Vou na mais extrema ao norte, mais extrema ao sul e quero sair na rua para ver. Era um dia livre que eu tinha lá e eu fui fazer isso. E é isso. Nas periferias, a população é pele mais escura. Indígena. É indígena. E é pobre. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que eu estava falando no começo, essa identidade, essa similaridade do Brasil com a América Latina passa muito pela desigualdade e pelo racismo. Eu acho que são dois pilares aí que nos aproximam muito. Nós somos muito parecidos com esses países.
Está chamando a atenção que até nos estádios... Nossa, Hoje, né? Hoje. exatamente, né? Eu tava lembrando disso, né? A gente, quando era mais novo, aí frequentávamos estádios e existia, vamos dizer, um divertimento da classe mais pobre, né? Era popular, né? Agora não, agora a coisa está mais elitizada, né? Tem muitos brancos, o Galdino está lembrando isso aí, né? O futebol embranqueceu, disse ele. Sobretudo na arquibancada. É que daí começou, os negros começaram a ser jogados para geral, né? E aí agora, até tiraram geral aí em alguns estádios. Né? Na maioria. Maracanã não tem mais o Geraldino, não tem mais. É a arquibancada, é aquilo. Se a gente quiser fazer uma comparação, é aquilo para quem frequentou o Morumbi, que foi o grande estádio do futebol paulista, junto com o Pacaembu, mas o Morumbi recebia aqueles clássicos de 100 mil pessoas ali em 90, 89, 92, era mais ou menos o que era a cadeira cativa ou a numerada superior do Morumbi. Vamos dizer que isso virou a arena. As modernas arenas é como se fosse uma grande numerada superior, só quem tem grana. E era comum, eu acho que todo mundo deve ter feito isso, às vezes a polícia não olhava direito, estava ocupada com outras coisas, o pessoal pulava. Pô, quem não queria ficar no meio do estádio, no meio dos 3 anéis do Morumbi, no meio do estádio com a linha divisória do campo ali? Era o melhor lugar possível. E era o lugar dos associados do São Paulo Futebol Clube. Mas de vez em quando dava para entrar ali, né? Isso quando você tinha grana para comprar o ingresso para ficar na numerada, mais atrás dos gols, né? Porque em geral a gente ia na arquibancada. Agora, hoje, as modernas arenas é tudo como se fosse a numerada superior. Embranqueceu e elitizou, né? Lembra, por exemplo, a abertura da Copa do Mundo de 2014 no Itaquerão, aquela galera toda que xingou a Dilma ali, não tinha um cara do povo, não tinha ninguém pobre ali. Pelo preço do ingresso, era só elite, né? Só gente branca, com dinheiro, né? Ou que foi convidada por promoções de grandes empresas e tal, né? E é um pouco essa paisagem humana hoje dos estádios de futebol. Eu não sei como é que está isso, eu confesso que não tenho acompanhado. Não sei como que é na Bombonera, como é que é no Estádio Azteca, como é que é no estádio do Santa Fé em Bogotá, não tenho visto recentemente. Eu acho que não está tão elitizado quanto no Brasil, mas aí eu não tenho certeza. Tá sim, viu? Tá, também? No Sport TV tem um comentarista, o Ariel Palacios, que ele é um correspondente da Argentina, ele falou que hoje o ingresso na Argentina é, em média, o mais caro da América Latina. Pô, você é mais caro que o Brasil, então tá louco, né? Você tem e tem muita reclamação. E tem muita reclamação disso. A elitização é mundial. Né? Você encareceu, transformou em arena, e esse esquema de fidelização que se criou, de sócio-torcedor e tal, ele tira o trabalhador pobre e, claro, o cara que é o excluído socialmente, porque ele exige que o torcedor coloque dinheiro constantemente, né? Então cria pouca chance, né? Então isso no mundo inteiro você teve essa elitização, e claro que você pega isso na Europa, que eu falo, França, Espanha, né, Itália e tal, onde o abismo social, a diferença social é menor, talvez sinta menos, né? Mas aqui, né, quando você põe um ingresso a R$150, nós estamos falando de mais de 10% do salário mínimo. Salário mínimo. Não dá. Eu lembro de um tempo, vocês devem ter visto isso. Você estava ali na Praça Charles Miller ali para comprar o ingresso na numerada do Pacaembu, e naquela época se vendia, anos 90, né? Se vendia no horário até 10 minutos antes do jogo, você estava comprando ingresso ainda. E chegava sempre um cidadão ali para inteirar R$1. Não sei se era R$1, não lembro. R$1. Me dá R$1, me dá R$1. Ele pedia para 10 caras, ele juntava R$10, comprava o ingresso dele e entrava. Né? Isso hoje é impensável, é impossível. Não tem como acontecer mais. Né? Então, e aí o torcedor pobre, de baixa renda, o trabalhador, ele vai acompanhar na TV aberta,
né, os jogos que a TV aberta transmite, porque também não são todos, né? Tem jogos que a TV aberta de um grande clube de São Paulo, por exemplo, a gente mudou para futebol, mas a gente já volta para a América Latina, mas acho que isso vale para o Boca Juniors, para o América do México, para tantos outros. Às vezes você tem um jogo de um grande clube de São Paulo que passa 7h30 da noite na TV fechada e é pago. Quer dizer, então o cara não pode assistir, não está passando às 9h40 da noite na Globo, está passando num outro horário alternativo, onde muitas vezes o trabalhador ainda nem chegou em casa e ele ainda tem que pagar se ele quiser assistir. Então, inviabilizou, né? O próprio horário de jogo durante a semana, ele não é para quem tem que trabalhar no dia seguinte. Não, claro. Você acha que o Brasil tem esse comportamento um pouco elitista em relação à América Latina? Eu acho que tem, Ricardo. Eu acho que a gente se fez. O Brasil é um país muito atlântico, digamos assim, né? As grandes metrópoles, as grandes cidades do Brasil, né? Desde o período colonial, é tudo próximo do litoral, é perto da praia, né? Então era Recife, Olinda, Salvador, o Rio de Janeiro, Paraty, Santos, São Vicente, né? São Paulo, aqui no Planalto, mas está colado 70 quilômetros do litoral. O máximo que a gente interiorizou o Brasil durante uns 300, 400 anos foi aí Ouro Preto, Diamantina, aí, Mariana, cidades aí do ciclo do ouro, né, que já é do século XIX praticamente, se não me equivoco, né? Então o Brasil é um país pouco voltado para os países vizinhos, onde a gente teve algum tipo de contato, e aí meio que mostrou os dentes de lá para cá, foi no sul do Brasil, lá na região das Missões, aquela disputa territorial lá com a Argentina, ainda era Argentina, era, como chama? As Províncias Unidas do Rio da Prata, etc., que deu na origem do Uruguai, que é um estado ali, um país que meio que separa os dois. É só ali, mas assim, eu me espantei uma vez pesquisando, o primeiro presidente brasileiro que visitou a Colômbia e a Venezuela foi, se não estou enganado, o Ernesto Geisel, na década de 70 do século passado, 1970 e pouco, 75, 76. Quer dizer, nunca um presidente tinha ido lá, um presidente brasileiro, num país vizinho nosso, um país importante como a Colômbia, por exemplo, né? Então a gente tem isso. Agora, você falou um monte de coisa aí muito relevante, muito importante. O que a gente conhece muito por cima, talvez a molecada mais nova, que está tudo aí nos streamings, nos Spotify, talvez eles conheçam muita coisa de música latino-americana, né? Eu sei que o reggaeton, por exemplo, que é uma espécie de muitas aspas nisso aqui, né? Vamos dizer assim, entre aspas, é similar ao funk brasileiro. O reggaeton faz muito sucesso e entrou no Brasil. Hoje você liga o rádio, pouca gente entre os jovens ouve rádio, mas tem um fenômeno de uns 3 anos para cá interessante. Você ouve música cantada em espanhol nas rádios em São Paulo, né? Isso deve ser esse fenômeno aí do reggaeton e tal, né? Agora, de fato, as gerações mais antigas, é isso que você está falando aí, a gente vai conhecer a Mercedes Sosa, vai conhecer, sei lá, o Pablo Milanese, esses caras lá dos anos 60, 70, por aí, porque depois houve, e eu acho que isso tem a ver até com a ditadura militar, né? Eu acho que houve um distanciamento ainda maior do Brasil em relação aos vizinhos. Se você pegar gente mais antiga, eles dançavam aí a rumba, o bolero, né? As pessoas mais antigas sabiam dançar muito bem tango no Brasil, né? Havia aulas, havia clubes onde as pessoas iam dançar esses ritmos, né? O cha-cha-cha, sei lá, a salsa, os ritmos latino-americanos. Depois isso tudo foi meio colocado numa caixinha do brega, do feio, do indesejável, e a gente abraçou o estilo americano de ser, né? A gente meio que substituiu uma coisa por outra, aí muita música americana, e eu não estou falando lá do rock dos anos 50, falando aqui anos 80, né? É muita Madonna, muito Michael Jackson, e são geniais, são brilhantes, mas assim, foi muita música americana que veio para cá e a gente meio que deixou de lado. Se você anda por esses países vizinhos, aí tem uma coisa que é uma barreira que infelizmente existe, e ela tem um peso, é um peso relativo, mas é um peso que é a língua. Então, você está na Argentina, o cara conhece cúmbia colombiana. Você está no México, o cara conhece música cubana. Você está em Cuba, o cara conhece música da Argentina, assim por diante, porque o idioma facilita, apesar dos sotaques. Em cada um desses países, o cara fala com sotaque diferente. Não é muito diferente de um gaúcho e um paraibano, né? Ou de um amazonense e de um mineiro. A gente sabe que os sotaques são diferentes. E eles também têm, entre eles, vários acentos, né? Como eles falam, vários sotaques.
mas eu acho que é isso. A gente é muito ignorante também na parte cultural, né? É aquilo que eu falei no começo. Alguns anos atrás teve a onda da paleteria em São Paulo, aquele sorvete mexicano. A gente conhece um pouquinho. Para quem tem uma graninha, comida mexicana, né? Que não é muito barata em São Paulo. Uma parrilha argentina, uma parrilha uruguaia já é mais caro. Né? A gente E nem conhece é muito pouco. mexicana, né? E nem é muito mexicana, bem lembrado. É uma comida ali da fronteira com o Texas e tal. Não é. Se você for ao México, é outra coisa a comida. É diferente. Mas isso aí eu acho que é qualquer restaurante, talvez. Eu não sei se no mundo, mas no Brasil, né? Você conversa com alguém que é japonês, por exemplo, que já foi ao Japão, o cara vai te dizer, porra, lá não tem, né, o sushi, não sei o que, de kiwi, de manga, não existe, né? São adaptações que são feitas aqui, né? Então, essa coisa da comida é mais ou menos como a coisa do idioma, ela é viva, né? As gírias, as receitas, tudo vai mudando com o tempo e vão se fazendo adaptações. Mas, assim, a gente conhece muito pouco da cultura desses países. E você estava falando, Ricardo, da questão de aulas de ambiente, né? Quando você ensina o ambiente, eu estou entendendo o meio ambiente, a vegetação, o relevo. Eu lembro, assim, de umas coisas que você estava falando isso, eu estava puxando lá de trás. Eu aprendi na escola o que era estepes, tundras, não sei o quê, vegetação da Ásia, da Rússia, do Canadá. Porra, mas eu não sabia direito qual era a vegetação da Bolívia, do Paraguai. Isso ninguém falou para mim na escola. Eu tenho que aprender depois. E aí eu fui descobrir que tem Pantanal na Bolívia e tem Pantanal no Paraguai, mas fui descobrir muitos anos depois, porque ninguém falou nada. Muitos não sabem nem que tem Amazônia na América Latina, né? Aqui na América do Sul, né? Os caras acham que a Amazônia só tem no Brasil, né? A Amazônia são, se eu não estou enganado, são acho que 8 ou 10 países, além da Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, estava falando agora há pouco da integração regional, o Brasil virou de costas para a integração, para o Mercosul, etc. Tem uma associação que foi fundada de estados amazônicos no final da década de 70, porque é uma região tão estratégica, tão importante, né, que as políticas públicas para ela têm que ser tomadas em conjunto pelos vários governos. Né? Meio ambiente é uma política que ela é internacional. Né? Você fazer transporte urbano, né, transporte dentro da cidade, é ali o município, as concessionárias, a população usuária, são esses atores, digamos assim, aí que você vai ter que envolver para fazer uma política de transporte. Se já é uma EMTU, um transporte intermunicipal, aí já tem que conversar com as prefeituras. Mas, de toda forma, é alguma coisa ainda, entre aspas, local. Meio ambiente não é local, nem mesmo na região metropolitana, né? Por exemplo, a qualidade do ar em São Paulo, ou a questão dos rios, a questão do tratamento de água e esgoto, os municípios todos têm que estar envolvidos. Agora, você pensa na Amazônia, né? A gente não tem nem ideia, né? Eu não consigo nem falar direito, a complexidade, né? O estoque de biodiversidade, de plantas, de animais, sei lá, sequenciamento genético, que a ciência vai ainda passar esse século inteiro tentando entender e se apropriar para fazer remédio, para fazer um monte de produto, etc. Como é que você não vai conversar com os outros países, né? E a gente não tem conversado, né? Não tem conversado. Quando a gente fala em integração regional, pensa muito em comércio, né? Vamos diminuir tarifa, exportar coisa para os argentinos, trazer coisa de lá para cá, preço mais barato. É um pouco essa discussão da Ford agora. A Ford sai daqui, vai para lá, vai produzir lá, vai exportar para cá, porque o custo lá está mais baixo. A gente fica nessa discussão econômica / comercial. Né? Mas integração regional é muito mais do que isso. Uma outra iniciativa que era muito importante, eu cheguei a conhecer a sede, lá na cidade de Quito, no Equador, a Unasul, União de Nações Sul-Americanas, que foi uma iniciativa aí do Néstor Kirchner, do Hugo Chávez, do Lula, do Evo Morales, desses caras todos aí dessa última onda de governos mais à esquerda da América Latina. A Unasul previa a integração comercial e tal, mas tecnológica, a integração das políticas de cultura, das políticas educacionais, fazer um monte de hidrovia, de ferrovia entre os países para interligar fisicamente. Tinha um conselho de defesa, que era para interligar as forças armadas, olha só, né? Interligar os exércitos, as marinhas, as forças aéreas dos países. Para quê? Para defender o patrimônio da América do Sul. E se você parar para pensar, é uma região muito rica, né? Porque, assim, os 2 maiores reservatórios de água do mundo, água doce e potável, estão aqui. O aquífero amazônico
E ele fica embaixo, né? Não são só os rios, ele fica abaixo. Aí o Ricardo me corrige se eu estiver falando bobagem, mas eu acho que ele fica no subsolo também, né? Esses grandes. É isso? Oi? Ele fica bem bem profundo, não é lençol freático de chuva, não. Ele é mais profundo. O aquífero amazônico e o aquífero guarani, que aqui no sul, sudeste, que está aqui junto da Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai, e aqui no sul, sudeste do Brasil. Então, esses são dois estoques absurdamente fundamentais para a humanidade. Não é para a América do Sul, para a humanidade. Você vê que a Ásia está secando, a América do Norte está secando, a África está secando. Então, a gente aqui ainda tem água potável. Aí você pega a maior reserva de petróleo em terra firme do mundo, Venezuela. Maior reserva de petróleo em águas profundas do mundo. É aqui o pré-sal, aqui o litoral de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Né? Aí você pega o maior estoque de terra agriculturável, terra fértil, né? Terra com sol 365 dias por ano, com um regime de chuvas ok, bom. É o Cerrado brasileiro, aqui que está sendo totalmente tomado pela soja, né? Então, a América do Sul é um lugar extremamente fundamental para a humanidade, né? E aí, integrar os nossos países, integrar, inclusive, as Forças Armadas, seria importante para defender esse patrimônio, defender o interesse dos nossos povos, né? Mas isso foi destruído também, isso foi desmontado, né? A Unasul deixou de existir, acabou. Wagner, me fala uma coisa, parece que assim, a gente continua sendo periférico, né, nesses processos, né? Muda a potência, a gente ficou aí. E, como você bem lembrou, né, a questão, o meio ambiente em si não tem fronteira. Né? A Amazônia não termina na fronteira, por exemplo, você vai para a Venezuela, você tem um estado chamado Amazonas, né, lá, e ela continua para os outros, não só a Amazônia. Então, assim, agora, isso dependeria de uma política de coordenação que ultrapassasse esses interesses pequenos, imediatos, para um interesse maior. Tal. Mas a gente está vivendo, nós tivemos alguns rascunhos disso no passado, recente, a gente está vivendo um governo hoje que quer romper com tudo isso, né? Se acertou ou não, não interessa, né? Então, e a gente não tem uma integração sequer, uma coordenação sequer dentro do país, né? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de saúde, né? Nós estamos vivendo problemas terríveis hoje, né? Então, eu queria pegar um pouquinho esse aspecto. Como você vê hoje a América Latina, né, diante... a gente depois até pode voltar na questão ambiental, mas na questão dessa crise da pandemia, né, a gente teve vários exemplos de países que tiveram não tiveram à beira do abismo, tiveram no abismo mesmo, né? O caso de gente morrendo sem ter sequer o corpo recolhido e tal. Né? O Peru ficou mal, o Equador ficou mal, o Brasil está um horror, mas dilui no seu tamanho, né? Como você vê essa ação da pandemia, né? Mas para além da questão sanitária, como esses governos na América Latina se viraram? Você acha que uma falta de integração, obviamente, deve ter piorado bastante a abordagem, mas essa posição um pouco periférica em relação ao que se resolve no mundo, essa dependência tecnológica que você citou, e a própria fisiologia política desses países, né, que trabalham na elite, deram péssimos resultados. Né? Como é que você vê essa questão na América Latina em relação à situação de saúde que a gente está vivendo hoje? Bom, eu não sou especialista, né, em saúde pública, não sou da área de biomédicas, biológicas, então falar muito por cima do pouco que eu sei vendo o que sai na imprensa, né? Eu acho que o mundo todo está batendo cabeça. Parece que a China, né, conseguiu resolver, conseguiu restringir, né, os focos da Covid, né? A Nova Zelândia, mais um ou outro exemplo aí, mas eu estava vendo agora à tarde mesmo, Portugal está tendo 300 mortes por dia. Para um país que tem a população de Portugal, que acho que são 10, 12 milhões de habitantes, não sei, é muita coisa, né? Então agora eles estão recebendo ajuda da Alemanha, por exemplo, né?
mandaram, como nós estamos mandando doente de Manaus para Santa Catarina, para o Ceará, para Goiás, Portugal está mandando doente para a Áustria, vi agora há pouco também, acho que Globo News, CNN, não sei. Então, acho que o mundo todo está batendo cabeça, né? Mas, de fato, um dos grandes focos da pandemia, e desde o começo, é a América Latina, né? E aí são vários problemas, eu acho. Tem a questão da descoordenação dos governos, né? Os governos não conseguem nem se coordenar internamente com os seus governadores, né? O Poder Executivo Nacional, com os governadores. O caso do Brasil é talvez o exemplo mais radical nisso, mas também houve em outros lugares, no Peru, no México e tal. O presidente, o Ministério da Saúde não consegue conversar direito com secretarias estaduais, né, das províncias e tal. E desde isso, de problemas de gestão mesmo, até negacionismo, né? O próprio presidente do México, que era um aliado do Trump, e é curiosamente um cara de esquerda, ele também negou a pandemia durante muito tempo, né? E acabou agora de estar acometido pela doença, está em recuperação. No entanto, o México acabou de comprar 100 milhões de doses de 5 farmacêuticas diferentes, né? Quer dizer, os caras estão muito mais adiantados do que o Brasil, por exemplo, né? Mas você vê a Argentina que fez um lockdown, né, que fechou a economia, fechou tudo, fechou as atividades, as escolas, os cinemas, os teatros, fechou tudo. A Argentina agora está enfrentando problemas, né? Não sei como é que está o Paraguai, que era um caso de sucesso, que estava mais ou menos livre, tinha poucos casos, não sei como é que ficou, mas o Chile está com problemas, o Peru e o Equador então nem se fala, porque lá o colapso não foi, entre aspas, né, apenas sanitário, não foi apenas, entre aspas, dos hospitais, foi dos cemitérios, foi dos IMLs, né, não tem mais onde botar corpo. Então, no Equador chegou a ter isso há uns 7, 8 meses atrás, as pessoas queimavam os corpos dos seus próprios familiares dentro de casa, jogavam no meio da rua, tocava fogo, uma coisa absolutamente horrorosa, né? Diga lá. Eu li aqui na Bolívia, o pessoal do corpo médico, né? Eles estão programando uma greve, porque houve, me parece aí, uma lei que foi aprovada, e nessa lei tinha que os médicos não iam poder fazer greve nesse período, e eles ficaram contra, justamente agora que se chegou lá mais de 1 milhão de vacinas. Isso ontem para hoje, não sei se você viu essa notícia. Não vi, mas o que eu sei é que tem alguns países, e são países com dificuldades, né, dificuldades econômicas e tal, são países que durante muito tempo, durante décadas e décadas, não teve um investimento sério em saúde pública, por exemplo, ou mesmo em educação, ou em habitação, né, são países com situações até mais complicadas que a do Brasil. E isso está aparecendo agora. O que eu acho, não sei se eu estou enganado, o que eu li sobre a Bolívia, posso estar enganado, é que em algum momento eles estavam pedindo a contratação de mais profissionais de saúde, porque eram poucos, né? A gente tem o privilégio nesse momento, muitos têm o privilégio de trabalhar online. Outros, e muitos, têm que sair, têm que entrar num ônibus lotado, num trem lotado, para ir trabalhar e se expor todos os dias. Mas eu quero dizer assim, nós temos, no geral, o privilégio de não sermos, nesse momento, e eu acho que deve ser duríssimo, e a gente vai ter que reconhecer esse mérito depois, porque esse mérito nunca foi muito bem reconhecido, nós temos o privilégio de não sermos trabalhadores da saúde, né? Principalmente as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, que é o operariado do hospital. Né? Para quem já esteve internado ou quem teve um familiar internado, o médico passa lá, os médicos na grande maioria das vezes, cumprem as suas obrigações, etc e tal, mas quem está ali, velho, quem vai às 3, 4 da manhã aplicar a injeção, ou vai lavar o paciente, vai limpar, vai trocar a roupa, é uma enfermeira, é um técnico de enfermagem. Né? E essa galera toda está sofrendo. E eu acho que na Bolívia, se não estou enganado, foi a Bolívia, eu li alguma coisa que o pessoal estava pedindo a contratação de mais profissionais para essa linha de frente. Né? Porque essas pessoas estão completamente estressadas, né? Além do medo, a carga de trabalho é absolutamente insana, né, para esses profissionais. Então, talvez essa greve que você está falando aí, Douglas, seja resultante disso aí, melhores condições de trabalho, contratação de mais equipes, alguma coisa assim.
Eu acho que pode ser por aí, mas de toda forma, é um momento horrível, né? Terrível para que ocorra uma paralisação desses profissionais, que são os mais importantes. A gente está aqui muito, né? É muito fácil, né? A gente está no conforto aqui da internet, falando, não sei o quê, mas deve ser terrível estar lá na frente, cara. A gente não tem ideia do que deve ser isso, né? O medo que você passa como pessoa, como ser humano, de se contaminar e o trauma psicológico de todo dia ver um monte de gente morrendo, né? Deve ser horrível isso aí. Isso aí tem uma coisa, Wagner, que assim, aconteceu na Itália, em que ali foi pesado, mas aqui na América Latina não deu tempo dessas equipes, dessa área, descansar. Quer dizer, não houve a segunda onda não existe, ela engoliu a primeira. Então não teve nenhuma diminuição de verdade. E eu acho que fica bem claro, aí no caso que você está citando, fica bem claro que o problema que é crônico na América Latina, que é essa diferença, né, entre grupos, entre classes sociais, que é gigantesca, nesse abismo que existe, vai sobrecarregar mesmo, né? Falta para atender a população, falta a mão de obra, e a mão de obra que está lá, né, porque é mão de obra mesmo, né, ela está sendo não só sobrecarregada, principalmente o não médico, né, porque o médico ainda tem aquele status, né? Mas como você lembrou, o pessoal da enfermagem e tal, e a gente está vendo isso em alguns lugares onde não estão vacinando, por exemplo, não é prioridade vacinar o pessoal de limpeza do hospital. Né? Quer dizer, você fala, vamos pegar o pessoal da saúde, então pega a enfermeira, né? Mas o pessoal de limpeza, que muitas vezes é terceirizado, né? E isso está acontecendo na América Latina toda, né? Ele está sendo excluído, quer dizer, fica até meio complicado, como é que você vai imunizar o pessoal de hospital, mas o pessoal que está trabalhando, que não é o pessoal das enfermarias, não estavam sendo imunizados. Eu fico pensando o seguinte, a gente pegou, nos últimos anos, algumas mudanças políticas em países como a Bolívia, como o Brasil, como a Argentina, né? Golpe na Bolívia, golpe aqui, ou eleições, em que nós, por exemplo, vamos pegar o caso da Argentina, você foi para um governo neoliberal, né? Mais assim, fez o que fez lá, né? O Chile, a mesma coisa, e aí você tem agora uma candidatura, um governo menos, assim, né? E me parece que cada país desse, dentro dessas andanças políticas de tender a querer um mercado mais livre, essa coisa da mão do mercado, acabou se embananando na questão da política de saúde pública, né? Porque nessas administrações neoliberais, público, né? Qualquer coisa que seja dinheiro público é demoníaco. Né? Então, como você vê, parece que a impressão que a gente tem aqui, a gente não tem notícia direito da Venezuela, tudo muito, né, truncado. E tem notícias de Cuba, que o que chega também eu não consigo filtrar tudo, né? Então, que se viraram. Mas comparando, a gente não parece que agora está pegando uma segunda onda brava, mas parece que tinha conseguido alguns mecanismos. Você acha que foi ação governamental ou teve mais a ver com uma coincidência? Qual país você falou? Porque cortou para mim, a Argentina? A Argentina tinha saído melhor na crise, agora ela está pegando, está complicado, mas ela saiu melhor na crise do que o Brasil, por exemplo, né? Não tiveram um governo negacionista. Mas você acha que tem a ver com esses experimentos, mesmo que não seja neoliberal ao todo, né? Esses experimentos de economia liberal que a gente teve aqui na América Latina, colocados de maneira bem antidemocrática, inclusive, que prejudicaram esse combate? Eu acho que tem a ver com questões mais recentes e questões mais antigas, estruturais, digamos assim. Porque você tem países que o investimento em serviço público, historicamente, é pequeno, é baixo. Né? Então, se pensar o Peru, pensar o Equador, pensar a Bolívia, ou mesmo o Chile, que da época da ditadura do Pinochet para cá desmontou boa parte da sua educação pública, da sua saúde pública, da sua previdência pública, né? Se comparar ao Brasil, a gente avançou muito, né? Se pensar que o Brasil, bem ou mal, a gente sabe que a nossa escola, por exemplo, ela ainda é muito problemática do ponto de vista da qualidade do ensino e tal, né? Ainda estamos devendo muito na formação
tanto para o mercado de trabalho como para a cidadania. Mas, aí, mais ou menos ali, final do governo Fernando Henrique e tal, a gente botou 97% das crianças na escola, de 7 a 14 anos, né? A saúde pública, o Brasil tem um histórico dos anos 60, na época da ditadura ainda. As conferências nacionais de saúde pública, na verdade, do governo Jango, que foram resultado do movimento sanitarista, que chegou na Constituinte, que escreveram o capítulo da Seguridade Social, que estruturaram o SUS. Então, o Brasil, bem ou mal, tem uma retaguarda, digamos, de saúde, de educação, enfim, de transportes urbanos, com todos os problemas. Outros países não têm. Por exemplo, você vai a Bogotá, na Colômbia, cidade de 10 milhões de habitantes, não tem metrô, até hoje. Agora que vai entrar dinheiro chinês para fazer a primeira linha. Então, eu acho assim, especificamente na saúde, alguns países sofreram muito, Peru, Equador, por exemplo, com aquele colapso, inclusive funerário, porque não tem hospital, né? Eu sei que no Equador, por exemplo, teve uma festa, parece, e uma festa de gente rica, que tinha viajado para a Europa e tal, e deram uma festa. Em 15, 20 dias não tinha mais leito de UTI no país. Não tem, por quê? Porque tem poucos leitos de UTI, porque a estrutura de saúde, inclusive privada, é pequena, né? Agora, tem outros países que foi pelo desinvestimento dos governos neoliberais, né? Os governos neoliberais vão tirando dinheiro das áreas sociais porque tem outras prioridades e tal. Então, é o caso do Chile, por exemplo, né? É o caso do México, por exemplo. O México vem aí com governos neoliberais desde o final dos anos 80, que vão desmontando uma estrutura de bem-estar social, de programa habitacional, de transporte urbano, de hospital público, de postinho de saúde no bairro, que no México, por exemplo, foi construído ao longo de 50, 60 anos. Dos anos 90 para cá, os caras foram desmontando tudo isso. Então, essas populações sofrem, porque na hora que precisa do serviço, numa emergência como essa, não tem, ou tem muito limitado, né? Então, acho que são questões históricas e questões mais recentes, né? Tem países que tinham até uma estrutura razoável e foram desinvestindo, digamos assim. E tem países que nunca tiveram, que a estrutura era pequena mesmo. Você pega, por exemplo, o Peru, 70% a 80% dos trabalhadores no Peru é trabalhador informal. Como é que você vai dizer para um trabalhador informal fazer a quarentena? Se ele não sai hoje, se ele não sai de manhã para trabalhar, amanhã, no máximo depois de amanhã, ele não tem mais comida na mesa. Então, esse cara tem que trabalhar, ele tem que ir para o semáforo, ele tem que ir para o centro comercial, vender uma coisinha aqui e ali na rua, etc. e tal. Não tem como. Então, a pandemia se espalhou de uma maneira absurda num país, por exemplo, como esse, e isso estrangulou um sistema de saúde que já era pequeno, né, que historicamente era deficiente, né? Ele não atendia a população. Então, acho que tem aspectos antigos, estruturais, e aspectos recentes. Né? E aí vai também com a falta de coordenação, com má gestão, com governadores e presidente batendo cabeça, prefeitos, isso aconteceu em vários lugares. Né? E aí chegamos nesse ponto. O fato é que, lamentavelmente, a América Latina é um dos epicentros da pandemia, e a saída da pandemia também cada país está fazendo o seu, não tem coordenação. Eu estava vendo, por exemplo, que hoje o México, mesmo com o presidente negacionista e tal, que depois deixou de ser negacionista, o México já tem assegurados mais de 100 milhões de doses, de 5 laboratórios, 5 farmacêuticas diferentes do mundo, a AstraZeneca, a Sinovac, a Sputnik, a Pfizer e mais uma outra que não me recordo agora. E ainda tem aquele acordo COVAX, que eu acho que é da Organização Mundial de Saúde, que vai mandar vacinas para regiões ou países pobres. Então, os caras estão tendo uma saída. Aí você pega aqui, sei lá, o Uruguai. O Uruguai nem começou a fazer a vacinação ainda. Né? Você pega o Peru, também não tem perspectiva. Você pega o Brasil, recebeu até agora o quê? 2 milhões de doses, para uma população de 200 milhões de habitantes. Né? 1%, nós vacinamos até agora 1% da população. Então, cada país está fazendo do seu jeito, está fazendo os seus contatos, os seus contratos. Super bate-papo!